Fala, conselheiro, a gente chegou aí no dia 13 de julho de 2016, 26 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitos desafios nós vivemos até aqui, ainda temos muitas barreiras. No ano passado, por exemplo, nós vivemos o processo unificado de escolha dos conselhos tutelares em todo o país e a gente ainda tem muitos desafios pela frente. Um dos principais deles é a erradicação do trabalho infantil. Essa grande violação de direito que é cultural no país e nós precisamos passar por cima disso. E algumas perguntas nós temos: como é que atua o Conselho Tutelar efetivamente na situação do trabalho infantil? Bom, o Conselho Tutelar sempre vai se reportar ao artigo 136, inciso 1º, que diz: são atribuições do Conselho Tutelar atender a crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando medidas protetivas previstas no artigo 101. Então o conselheiro sempre vai atuar em qualquer violação de direito aplicando medidas protetivas. Encaminhamento à escola, encaminhamento a programas de orientação e acompanhamento, mas o Conselho Tutelar não atua só aplicando medidas protetivas às crianças e adolescentes, mas também à família, que é o principal ator para garantir que esse direito não seja violado, a violação do trabalho infantil não seja perpetuada entre as nossas crianças e adolescentes. E aí o Conselho Tutelar atende e aconselha pais e responsáveis, como diz o inciso 2º do artigo 136, aplicando medidas previstas no artigo 129. Porque às vezes essa família está numa situação de vulnerabilidade, às vezes essa família está numa situação de miséria, de extrema pobreza, e nós precisamos incluí-las em programas sociais básicos para a elevação da sua condição, da sua vulnerabilidade extrema. Nós precisamos também incluí-las em programas de benefício, transferência de renda. Algumas famílias é cultural a questão do trabalho infantil, elas aceitam isso como normal e os conselhos tutelares precisam aplicar as medidas. E nós temos grandes aliados na rede para fazer com que essas medidas sejam realmente efetivas. A Secretaria de Assistência Social é um grande parceiro nessas medidas aplicadas, para que nossos técnicos possam orientar essas famílias, promover essas famílias através dos programas, através de toda uma rede de garantia de direitos. Bom, e mais comumente essas denúncias, essas comunicações chegam através dos hospitais, porque as crianças chegam lá machucadas, chegam os médicos, os pediatras, veem a situação de desenvolvimento dessa criança comprometida e comunicam ao Conselho Tutelar. Também as escolas, porque a criança está todos os dias na escola e a maior parte do seu tempo ela passa na escola. Então a escola também comunica essas violações e quando chega no Conselho Tutelar ele percebe que aquilo é uma clara violação de direito referente ao trabalho infantil. Gente, nós temos dados alarmantes. Só de janeiro a maio desse ano, o Disque 100 recebeu 2.355 comunicações sobre o trabalho infantil. Isso é um número enorme, né? A interface dos conselhos tutelares com o Disque 100 é que logo que uma pessoa faz uma comunicação ao Disque 100, essa comunicação, essa denúncia chega imediatamente no Conselho Tutelar. Imediatamente a Secretaria Nacional de Direitos Humanos faz um contato com o Conselho Tutelar através do e-mail ou através até de alguns conselheiros que ainda têm fax, né? Nesse Brasil enorme, tem lugar que a internet é complicada, e o Conselho Tutelar imediatamente, efetivamente, diligencia até o local. Se ele vê que é uma situação de risco para ele, requisita o equipamento de segurança pública para ir até ele, mas o Conselho também não atua só ele sozinho, existe uma rede articulada, e ele pode dar comunicação deste fato ao Ministério Público do Trabalho, ao seu Ministério Público local, a outras entidades que fiscalizam o trabalho infantil, para que esses locais que exploram o trabalho infantil possam autuar, fechar esses locais, multar as empresas e os seus donos, né? Então é uma grande rede que trabalha contra e em prol a garantia desses direitos fundamentais. Nós temos a tristeza de que alguns conselheiros tutelares que não entenderam exatamente qual é o seu papel, que é de defender direitos humanos de criança e adolescente, até porque vieram do meio da sociedade, com essa cultura do trabalho, onde se diz que é melhor estar trabalhando do que roubando, onde se diz que mente vazia é oficina. Bom, vocês sabem, então essa realidade não é para nossas crianças, essa realidade não é para os nossos adolescentes. Se nós queremos um país que vai estar no segundo e no terceiro mundo, no primeiro mundo avançando numa situação de riqueza, nós precisamos investir na educação das nossas crianças. Até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê uma forma para o trabalho adolescente aprendiz, garantindo e protegendo ele
para o seu desenvolvimento psicológico, físico. Então nós somos responsáveis em defender esses direitos. E aí nós temos uma pergunta: o que falta, na minha opinião, assim, o que falta para se erradicar o trabalho infantil no nosso país? Bom, falta que nós, militantes, nós que acreditamos, nós que apostamos no Estatuto da Criança e Adolescente, que está aí completando 26 anos, possamos ser a cada dia mais efetivos, possamos levar essa palavra para outras pessoas, possamos nos desprender só do contexto da nossa cidade e possamos influenciar a outros conselheiros tutelares, os conselheiros de direitos, a sociedade como um todo, nos informando do que é correto para informá-los daquilo que é certo e daquilo que vai trazer uma qualidade muito maior para o nosso futuro. Bom, eu sou Daniel Pérez, administrador da fanpage Fala Conselheiro, do canal do YouTube Fala Conselheiro. Eu quero convocar você para esse desafio de erradicar o trabalho infantil do nosso país. Valeu, gente, obrigado. Curta a nossa página, inscreva-se no nosso canal para nós continuarmos compartilhando essa palavra tão linda que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Parabéns, Estatuto da Criança e Adolescente.